Bom dia a todos. Eu gostava também de começar por cumprimentar o Jorge Moreira da Silva e agradecer muito o convite que me fez. Portanto, o Jorge e o Miguel Castro Neto, duas pessoas a quem muito estimo, quer do ponto de vista pessoal, quer profissional, e, portanto, também a minha gratidão pelo vosso empenho em trazer esta dimensão para um debate que é necessário, que é, de facto, como é que o país cresce de forma sustentável, o que significa também como é que Portugal se constrói inteiro e se constrói com a tal eficiência, com o tal progresso e um progresso coletivo saudável, equilibrado e ecológico. Trazer também a ecologia para o debate político parece-me que é absolutamente essencial e, portanto, esta é a nossa forma e a vossa forma de o fazerem e eu também vos estou grata por isso. De facto, hoje o país tem profundos desequilíbrios que todos percebemos, que são desequilíbrios de natureza demográfica, isso é inequívoco. Portanto, de facto, em 1960 éramos cerca de 8,5 milhões de portugueses, em 2040 voltaremos a ser 8,5 milhões de portugueses, embora a distribuição desses portugueses é substancialmente distinta. Percebemos todos hoje que vivemos, enfim, que 1/3 dos portugueses vivem em 2/3 do território e 2/3 dos portugueses vivem num 1/3 do território. Portanto, do ponto de vista demográfico, de facto, é um país profundamente desequilibrado e temos cada vez mais, de facto, municípios onde as expectativas demográficas, e esse tema será abordado mais tarde, temos, de facto, muitos municípios que tenderão, de facto, a atingir valores absolutamente insustentáveis até na sua própria dinâmica. Portanto, isso será um tema para falar depois. Temos também um país desequilibrado do ponto de vista dos serviços públicos. De facto, nos últimos anos acentuaram-se esses problemas e, de facto, eu vejo com muita preocupação a perda progressiva e, portanto, de serviços públicos no conjunto do território e as implicações que isso também tem, porque se pensarmos já hoje em Portugal há vários concelhos onde não é possível cumprir a escolaridade obrigatória e, portanto, os nossos jovens têm que transitar de concelho para cumprirem aquilo que é, enfim, que a lei prevê. Percebem também, digamos, o que isto significa em termos, digamos, da contradição que isso significa e em termos, de facto, do impacto que tem naquilo que desejamos, que é também um crescimento, digamos, um combate fortíssimo à desigualdade. E isto que também tem dividendos para o país, porque é na educação e é pela aposta que tivemos na educação nas últimas décadas que, de facto, hoje percebemos que Portugal faz a diferença e tem a capacidade de trazer o tal crescimento económico que todos desejamos. Temos também um país desequilibrado territorialmente porque não tem recursos humanos, porque não tem recursos técnicos, porque, de facto, neste amplo território onde dominam, de facto, empresas de pequena dimensão, onde os próprios municípios não têm os recursos técnicos que precisam até para elaborarem os tais projetos competitivos que todos queremos que consigam promover, não há, de facto, confiança também, não há expectativa, a expectativa é cada vez menor e, de facto, queremos soluções para o mundo global num quadro generalizado de falência, digamos, técnica, que pode dar resposta a esses inúmeros desafios, onde, de facto, o poder político e o agravamento das décadas mais recentes também conduziu a uma perda de valorização do próprio mundo rural. Nós hoje, embora, enfim, nas cidades continuamos a olhar para este território como um território que é essencialmente um território rural, mas não é verdade. Nós, de facto, já não temos esse mundo rural, mas também não temos outra coisa, porque não a soubemos construir. Depois temos também, em segundo lugar, o papel do poder autárquico, que é absolutamente essencial no conjunto do território. É, de facto, graças a este poder autárquico que é possível encontrar ainda resiliência nos territórios, mas certamente que ouviremos falar deste assunto. Mas também é verdade que este papel do poder autárquico também é parte de uma certa cultura de centralismo que, cultivado na relação pessoal e muitas vezes também seduzido pela própria relação de cumplicidade partidária, também tem inviabilizado, digamos, soluções que teriam sido indispensáveis. Portanto, também há uma cultura, de facto, à volta, portanto, digamos, é preciso encontrar um maior equilíbrio no papel destas duas dimensões. Em terceiro lugar, eu diria que há uma ausência de planeamento que é crónica, portanto, e de facto, associada a esta perda de planeamento,
Também uma perda do papel âncora, de facto, das pequenas e médias cidades. Não será em todos os casos, mas é verdade que sim, é penoso olhar, por exemplo, para o distrito de Porto Alegre e perceber que a cidade de Porto Alegre hoje tem cerca de 25 mil habitantes. É uma sede, de facto, distrito, tem, digamos, esta é a população da cidade de Porto Alegre. Portanto, de facto, nós temos cidades que é preciso olhar para elas e perceber o papel âncora que elas, de facto, podem e devem desempenhar nas lógicas de desenvolvimento que estamos obrigados a promover. É evidente que isto é um fenómeno global, portanto não afeta exclusivamente Portugal, mas nós não trabalhamos em opções, não procuramos opções para construir uma alternativa e fazer um caminho diferente. Em quarto lugar, eu diria que, de facto, a concentração de serviços e a necessidade de massa crítica. Portanto, de facto, nós temos que encontrar uma solução para aquilo que falha neste momento. Não temos, digamos, temos por um lado uma concentração excessiva de serviços em alguns pontos do país e depois não temos massa crítica que precisamos na grande maioria desse país. Em quinto lugar, de facto, a falta de planeamento para a continuidade, para a conectividade. É preciso, o mundo hoje precisa de conectividade e nós falhamos nas escolhas que fizemos na conectividade rodoviária, falhamos nas conectividades ferroviárias, teria sido absolutamente indispensável termos tido cuidado de fazer as ligações ferroviárias entre, pelo menos, as médias cidades do país e agora corremos o risco de falhar também na conectividade digital, quando de facto temos também, mais uma vez, de facto, um país a velocidades diferentes, onde inclusivamente o próprio sistema científico nacional, as instituições de ensino superior, vivem essa desigualdade, onde de facto as instituições universitárias estão no interior do país, têm acesso a uma velocidade de rede 10 vezes inferior àquilo que se passa no litoral. Portanto, para terem uma ideia que de facto, mesmo esta questão de facto da conectividade é essencial e o país tinha que se ter preparado para garantir que a conectividade trazia vitalidade e opções, de facto, de competitividade aos territórios. Portanto, é de uma profunda injustiça todo este percurso e eu avançava só para mais. Evidentemente que se não construirmos a conectividade não é possível encontrar soluções para o desenvolvimento das economias locais e regionais, quer dizer, a vários níveis. Ainda esta semana estive 2 dias a planear um processo em Foz-Coa, portanto eu continuo a fazer alguns projetos, como dizia o Miguel, no país e estive 2 dias a trabalhar, de facto, uma parceria para a sustentabilidade nos territórios do COA e é, de facto, lamentável perceber que nesse território que tem um valor absolutamente excepcional, por exemplo, as ligações com a Espanha não existem, são absolutamente penosas e, portanto, pensar em dinâmicas de desenvolvimento nestes contextos é, de facto, enfim, e não estamos a falar de grandes investimentos, isso é uma coisa também, isso é um discurso que eu depois também gostaria só de dar um pequeno apontamento, porque sistematicamente vem a ideia de que isto significam investimentos, isto são custos, isto é mentira. Isto é um mito que se criou, porque, de facto, o investimento que aqui fizermos, que é incomparavelmente menor do que aquele que temos feito e tantas vezes com redundância, portanto, a quantidade de rodovias que nós fizemos redundantes no litoral do país, pagariam muitas vezes aqueles investimentos que são, de facto, necessários para garantir a qualidade nos territórios e digamos, o combate, de facto, à desigualdade, que é importantíssimo promover por todas as razões. E depois, evidentemente, que o papel das instituições de ensino superior não posso deixar de mencionar, porque, de facto, se deve, em grande medida, aliás, isso é perceptível nos cenários demográficos, eu penso que isso será avaliado, analisado, onde nós temos instituições de ensino superior no país, são exatamente aqueles territórios onde conseguimos, ainda assim, manter a tal resiliência e alguma vitalidade. Vale a pena olhar para isto, porque, de facto, não devemos, em circunstância alguma, abdicar da permanência das instituições de ensino superior, do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nos territórios e, de facto, não consideremos que isso é uma despesa, porque não é. Nós precisamos dessa massa crítica e precisamos dessa rede, dessa infraestrutura, como infraestrutura de conhecimento, de pensamento, de facto, transferência de conhecimento para toda a economia. E gostava ainda de mencionar a lógica fragmentada que prevalece, de facto, no território. O sistema político-partidário tem aqui um grande esforço a fazer, porque, de facto, o combate à fragmentação e à lógica de pensamento fragmentado, de estratégia, é de facto, e aqui é a grande mensagem da ecologia, de facto, é construir redes, combater a fragmentação e pensar coletivamente as grandes soluções que o país precisa. Portanto, a fazer nos cenários de longo prazo. O
que me parece que era absolutamente essencial trabalhar e nessa mesma lógica de longo prazo. Eu sei que é também um pensamento que sempre é difícil, de facto, pensar nas soluções de longo prazo, para além dos tais cronogramas que são definidos pelas circunstâncias. Eu penso que é preciso continuar a apostar, e essa foi de facto a minha aposta. Não tive sucesso, tenho um grande mágoa hoje por não ter sido capaz de maior eficácia na condução da unidade de missão para a valorização do interior. Entreguei-me como pude, empenhei-me como pude, mas, enfim, entendi que não estavam reunidas as condições de apoio político para prosseguir nesse rumo, mas talvez seja eu que, de facto, na minha forma de estar não é compatível, e se calhar entro excessivamente em excesso de velocidade, e portanto não é compatível com o mundo da política, enfim, que tem sido aquele que nos guia a todos. Eu penso que é absolutamente indispensável continuar a apostar num programa de políticas públicas setoriais, portanto, envolvendo todos os setores do Governo, de facto, na promoção da coesão. Nós precisamos, como nunca, de políticas públicas territorializadas. Não haverá nunca eficiência nas nossas, e nem eficiência na perspectiva até também das nossas finanças públicas. Portanto, a política económica precisa de políticas territorializadas. É preciso olhar para a educação na perspectiva, de facto, dos territórios particulares. É preciso olhar para a saúde na perspectiva dos territórios particulares. E isto é para conseguirmos maior eficiência e maior contenção até na despesa pública. Não há outra maneira. Temos mesmo que olhar para o território e perceber o que é possível fazer. Pode até ser muito mais vantajoso do ponto de vista económico. Se calhar, porque é que há de ser mais vantajoso eu garantir que tenha um médico das 9 às 12 horas num posto de saúde, num centro de saúde, de um território do interior, não é? 2 dias por semana, obrigando imensas, e muitas vezes a população idosa, a ir 2, 3 vezes a esse centro de saúde, já vai para lá às 4 da manhã para garantir que tem uma consulta às 9, e se calhar volta para casa, e se calhar volta para ir buscar as análises, e volta para fazer os exames, e entretanto tem, de facto, uma reforma de 300 ou 400 euros por mês e tem que pagar um táxi, porque não tem transporte público para aceder a esse serviço público. Pode ser, de facto, muito mais eficaz, muito menos custoso para o Estado garantir que tem um serviço, como há pouco tempo eu ouvi dizer que estavam para fazer aqui em Lisboa também, e até anunciado como uma coisa fantástica, e bem, que é levar, de facto, um serviço médico às habitações. E pode, de facto, ser melhor para o Estado, em determinados territórios, fazer um serviço, de facto, de outra natureza, do que garantir um serviço que não é eficaz e que, de facto, também não garante a qualidade e a resposta aos cidadãos. De facto, é importante, de facto, olhar de forma muito orientada e, portanto, eu penso que é preciso continuar a trabalhar num programa de serviços de políticas públicas setoriais, envolver todas as áreas ministeriais, de facto, na tentativa de construir um pacote progressivo, consistente, de longo prazo de políticas públicas que respondem realmente aos problemas dos territórios. Penso também que hoje, chegados aqui, e com a falência, de facto, de recursos técnicos que os territórios têm, é preciso, de facto, montar equipas multidisciplinares associados a uma entidade transversal no Governo, que eu penso que deve ser ou uma área ministerial ou um Conselho Estratégico para o desenvolvimento integrado do país. Portanto, eu penso que esta estrutura tem que existir ao nível, de facto, do poder político central e deve, de facto, ter equipas multidisciplinares que vão, de facto, aos territórios que têm... É preciso fazer agora um percurso inverso. É preciso, isto demora tempo, é preciso construir este processo. É preciso também uma política orientada, portanto, digamos que eu via isto de forma paralela. Por um lado, um programa associado, digamos, ao Governo e às políticas públicas, portanto, isto significa que também, evidentemente que eu não ponho aqui de parte o setor privado, mas é preciso garantir a expectativa, reconstruir a expectativa, reconstruir a oportunidade, garantir essa oportunidade. Isto é também qualificar os territórios, não é povoar, é qualificá-los. E, por outro lado, de facto, também aquele trabalho que tenho procurado fazer e continuarei a fazer, mesmo não estando associado à unidade de missão, e estou a fazê-lo com imenso empenho e muito gosto, que é, de facto, a definição de ecossistemas, de clusters nos territórios, de facto, que podem
eu penso que o ideal era que este exercício fosse feito buscando exatamente onde estão os ativos, por mais pequenos que sejam os ativos, é preciso encontrá-los e é preciso construir à volta deles, de facto, os ecossistemas que podem fazer a diferença e transformar. Evidentemente que é pela transferência de conhecimento, envolvendo os agentes, podem ser parcerias para a sustentabilidade nos territórios e tem, de facto, que ter contratos de programa 5 a 10 anos, para iniciativas territoriais estratégicas, portanto, à volta destes ecossistemas, e são, de facto, de desenvolvimento e são, enfim, nós tivemos um processo muito interessante que foi a RIS3, foram desenvolvidos ao nível das regiões, portanto, foi um processo já estou a alongar um pouco, já vou terminar, de facto, mas a estratégia de investimento inteligente podia ser feito a um nível subregional e penso que era da maior pertinência. Por último, eu fazia uma sugestão. De facto, o programa de coesão para a coesão territorial foi feito ao nível nacional. Eu sugeria que as comunidades intermunicipais fizessem individualmente os seus próprios planos de coesão, no sentido de internalizarem também a eficácia nas escolhas, nas opções na localização de infraestruturas, opções nos investimentos, dos investimentos públicos, opções também nos investimentos, enfim, nos quadros comunitários, e ainda por cima estamos exatamente na fase, novamente, de elaborar as estratégias que vão consignar os investimentos nos territórios. Portanto, era importante que estes investimentos fossem também associados, do ponto de vista das CIM, a planos de coesão e sustentabilidade. Eu penso que isto seria uma forma inteligente também de orientar nos territórios e a este nível, de facto, nas políticas de energia, mobilidade, eficiência, inclusão, prosperidade, portanto, de facto, respostas aos contextos sociais, ecológicos e políticos. Portanto, de facto, enfim, esta era uma última sugestão, eu já me alonguei, mas, portanto, dizer que também me parece que associar a sustentabilidade e a coesão, no caso português, pode ser uma forma muito inteligente de chegarmos mais depressa àquilo que todos ambicionamos. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção.